você que está assistindo a gente aqui na Blasteds ou que está nos escutando. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui com a gente, que é o Silvio, nosso presidente da CE Guarulhos e também um dos grandes empresários aqui da cidade de Guarulhos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. O Silvio, ele é dono do supermercado X, não é isso mesmo? Exatamente. X Supermercados. Muito bom. E tenho a honra de recebê-lo aqui na Blasteds. Antes da gente começar esse bate-papo, que eu quero ver o que vai ser. A gente não tem tanta intimidade assim, então, tô me reinventando aqui. Eu quero que você siga a gente nas redes sociais, já dá um like nesse vídeo, compartilha, entra no nosso Instagram, se inscreve e ajuda a divulgar que tá vindo muito conteúdo de qualidade. Silvio, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, quero parabenizar aqui toda a sua equipe, o pessoal da Blasteds. Parabéns, cheguei aqui, fiquei surpreso com a estrutura, a organização, os equipamentos, tudo de primeira. Você que ainda não participou aqui, você não pode perder, venha participar. Um café maravilhoso, uma equipe te recebe de braços abertos, ó. Pão de queijo aqui, ó, mini sonho aqui, tudo te esperando para você realizar o seu bate-papo aqui de forma descontraída e levar informações aí para todo o público. Inclusive, aproveitando, falando do pão de queijo, Maria Cereja me patrocina. A gente trouxe o pãozinho de queijo da Maria Cereja. Maria Cereja é uma das padarias, acho que mais conhecidas aqui de Guarulhos, né, Silvio? Exatamente. Eu acredito que a Maria Cereja, aqui na nossa cidade, ela é a panificadora, né, que deu uma outra cara aí quando você fala em padaria, né? Ela já tá o quê? Aqui uns 17 anos? Mais um por pouquinho? Por aí, né? Eu lembro quando eles começaram, né? Era só a metade, né? Do salão, depois ampliou. E aí trouxe esse novo conceito de padaria para Guarulhos, que quem sai ganhando são os guarulhenses, né? Exatamente. Então, eu quero aproveitar que a gente já tá falando de guarulhense. Você é um guarulhense de carteirinha, apesar de não ser guarulhense, pelo que a gente tava conversando. Eu não nasci em Guarulhos, né? Nascido em Pernambuco, vindo para Guarulhos, aí importado de Pernambuco para cá. Conta um pouquinho pra gente da sua história, Silvio, assim, de forma mais resumida. Então, você veio de Pernambuco com a sua família, você estava contando uma família com uma origem mais humilde. Como é que foi esse começo aqui? Exatamente. Eu sempre inicio, né, os meus bate-papos, né, o pessoal que não me conhece, procurando falar um pouco da minha história, até porque, Daniela, muitas pessoas que veem, né, hoje, né, o Silvio, veem lá o Silvio como presidente da ACE, presidente do Grupo X Supermercados, e aí gera naturalmente uma curiosidade, né? Até porque os empresários, naturalmente, né, muitos têm a sua atividade decorrente de dar continuidade naquilo que os pais começaram, né? Acontece muito, é verdade. Então, quando hoje as pessoas enxergam, né, o Silvio e o Supermercado X também, e não sabem da origem, né? Então, eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco, né? E, inclusive, a minha história não é muito diferente de história de empreendedores de sucesso que começaram pequenininho e começaram de baixo, né? Então, para resumir, eu sou filho de pai e mãe nordestino do estado de Pernambuco, né? Meu pai e minha mãe chegaram a Guarulhos em 1972. Era tudo mato? Era tudo mato, era a época da industrialização forte na cidade de Guarulhos. E para você ter uma noção, e o seu público, você que nos assiste, as malas de viagem do meu pai era caixa de papelão, né? Que loucura, né? E meu pai veio com um endereço anotado numa folhinha de papel para morar de favor, né? Na casa de um primo dele, né? E era um cômodo de cozinha e ele cedeu, dividia esse cômodo de cozinha ali na Rua Paraná, na Vila Moreira, aqui pertinho do centro de Guarulhos, né? E meu pai veio para cá para tentar a vida, porque lá no Pernambuco ele morava no sertão e a agricultura naquela época lá não estava mais rendendo, e aí já eram 4 filhos, e ele quis arriscar e tentar trabalhar, arrumar emprego aqui para poder sustentar a família, né? Isso em 1972,
que foi o ano que eu nasci. Portanto, eu vim no colo, ainda mamando, né? No Bebezinho. peito da mamãe, né? Então eu ainda não tinha... 3 dias de viagem de Não tinha ônibus. desmamado ainda, né? E desde muito cedo, a criação do meu pai com a minha mãe, que eu não me arrependo, né? Aliás, eu sou muito grato pela forma em que meu pai, apesar da simplicidade, porque pai e mãe não puderam estudar, Qual né? o nome do seu pai, Silvio? Meu pai chama José Alexandre Alves. Seu José. Meu pai não pôde estudar, minha mãe também não pôde estudar, porque imagina você no Nordeste, né? Como é que naquela época iria estudar, né? Na década de 70, no sertãozão. A minha mãe teve o meu irmão mais velho, o Newton, que é meu sócio, nós somos em 3 lá no supermercado. Minha mãe tinha 14 anos, né? Quando ela teve o primeiro filho? O primeiro filho, minha mãe tinha 14 anos. Uau! Minha mãe se casou com 13 anos. Mas, naquela época, Daniela, no Nordeste já tinha essa cultura. Era comum, né? era comum. Então, imagina você a dificuldade. Olha só que bacana, eu vou revelar aqui uma curiosidade que pouca gente sabe, né? Não só eu, como os meus irmãos, um furo aí de reportagem aí, ó. Pega esse gancho, Cacá, segura, anota o tempo, vai! Eu nasci em casa, né? Eu nasci só de eu... parteira. Olha, agora é um furo aí, hein? Eu nasci sem parteira, eu e minha mãe. Alto parto! Caraca! O que acontece? Você queria viver, mano. Eu queria vir ao mundo, né? Realmente. Então, aí, ó. Vão ter que me aguentar, hein? O que aconteceu? Minha mãe sentiu as dores do parto, meu pai correu para ir atrás da parteira, né? A parteira não morava vizinho, lá era sítiozinhos pequenos, então tinha uma caminhada, né? Meu pai foi atrás da parteira, só que quando meu pai chegou com a parteira, eu já estava em cima da cama, já tinha nascido, estava em cima da cama com a minha mãe. E obviamente que isso tudo foi rápido, né? Porque tem ali os primeiros socorros e tal. Mas é uma coisa que eu nunca tinha revelado para ninguém e agora me veio à memória essa lembrança, não sei porquê, mas tá aí. Eu nasci em casa, numa casinha, uma pequena casinha, num sítiozinho, e nasci só eu e minha mãe. Eu quero pegar aqui, foca em mim, nesse momento. Nós temos o dom da revelação nesse canal. Todo mundo que vem a esse canal revela alguma coisa em primeira mão. Estou começando a gostar desse negócio de furo de reportagem. Eu tô achando que ela é mãe de nave, não sei não. Ela tem uns poderes aí. Hein, Daniela? E aí esse alto parto, aí acho que... Bom, já fala muito sobre a sua mãe, né? Sua mãe, qual é o nome dela? A minha mãe chama Judite e minha mãe faleceu agora em 2020. Ah, sinto muito. Amém. E Dona Judite, então, já mostrou ser uma mulher de garra. Porque fazer um parto ali sozinho diz muito mais sobre ela do que sobre você nesse momento, né? Eu fui só apressado, né? Você só tava com muita pressa pra sair. E aí, então, ela veio encarar a vida aqui com o seu José, trouxe os quatro filhos. Então, Silvio... 3, Gevânio, Newton e Júcia. Faltou um, não faltou, não? Silvio, José Newton. Ah, tá. Nós somos em 4, isso, São 3 homens e uma mulher. Exatamente. Quem que é o mais velho de todos? O mais velho é o Newton. Ele tem quantos anos? O Newton tá com 54. E aí o mais novo você? O mais novo sou eu. Então, pelo visto, é uma escadinha. Uma escadinha. Por ano aí. Quase um por ano, 1 ano e pouquinho. E o seu pai veio pra cá... Quem começou a trabalhar primeiro? Seu pai, sua mãe? Meu pai e minha mãe praticamente começaram a trabalhar juntos, né? A oferta de emprego na década de 70, ela era muito grande, né? Pra você ter uma noção, a minha mãe, o primeiro emprego da minha mãe foi de faxineira, né? Na antiga Rayovac, ali na Vila Augusta, né? E até por coincidência, nós iremos montar uma loja ali na Rayovac, né? Na antiga Vila Augusta, né? Então, assim, mas a minha mãe em vida, ela acompanhou, né, a nossa negociação lá da área. Então, a minha mãe... porque era um sonho nosso fazer a inauguração para minha mãe cortar fita, né? Tá. Mas, infelizmente, Deus chamou ela primeiro. Mas,
em vida ela acompanhou. Muito bacana. É. E quanto tempo... Você me falou que quando vocês chegaram foi dividir a casa lá com o cunhado do seu pai, não é isso? Isso. E era uma casinha... Era um ambiente só dividido por uma cortininha. Daniela, na realidade não era nem uma casinha, era um cômodo que era uma garagem, né? Era uma pequena garagem do tamanho aqui desse espaço aqui, ó, praticamente do seu estúdio, né? E ali nós dividimos, ali meu pai dividiu com uma cortina, né? Ao meio, onde ficava ali cada família. Nos primeiros dias, eu me recordo que esse meu tio, né? A gente chamava de tio, mas ele era irmão de segundo grau da minha mãe, né? Ele trabalhava, eu não me recordo, acho que era no AMB, se eu não me engano, que ele trabalhava ali na Marginal. E ele era porteiro, uma coisa assim. E naquela época, ele tinha a oportunidade de trazer o que sobrava do café da manhã, né? E eu lembro que a nossa alimentação provinha daquela sobra que ele conseguia trazer, né, para que a gente pudesse se alimentar. Que loucura! Né? E com tudo isso, meu pai e minha mãe ainda comentava que era mais farto do que o que eles passavam lá no Nordeste. Eu consigo imaginar a dificuldade que eles tinham lá, né? Mas o importante foi a coragem, né, tanto do pai e da mãe em tentar, né, e vir para São Paulo para ter uma vida melhor e poder criar seus filhos. Você sabe quanto tempo durou essa escassez extrema? Essa escassez extrema, ela durou por volta de... Até meu pai e minha mãe conseguir comprar um terreno e fazer a primeira casa, isso aí deve ter demorado por volta de 12 anos. 10, 12 anos. Essa dificuldade. Daí, meu pai e minha mãe já estavam empregados e aí começou a haver empreendedora por parte da minha mãe. O que minha mãe fazia? A minha mãe, ela ia no Brás, na 25 de março, então ela comprava roupa, comprava relógio. E as fábricas naquela época, né, inclusive a própria Rayovac, na hora da saída ali era muita gente, né? Essas indústrias, elas contratavam muitos colaboradores. E minha mãe revendia, né, para compor a renda. Para os próprios funcionários da empresa que ela trabalhava. Para os próprios funcionários. Então, isso fez com que eles conseguissem, né, eles alcançassem um valor, né, para que eles pudessem... Porque o sonho da minha mãe era ter a casa própria. E eles conseguiram. Ela foi juntando dinheiro para construir. Para construir e ter a casa própria. E aí, nós sempre, de muito pequeno, e eu comentei aqui no início, a educação, né, e a formação que o meu pai e minha mãe passou para nós, né, filhos, sempre foi algo muito severo, né? Muito ali incisivo da parte deles. E isso fez com que logo cedo nós começássemos a trabalhar, né? Informalmente, né? Então, o meu irmão mais velho já pôde trabalhar de carteira assinada com 12 para 13 anos, né? E, na sequência, o meu irmão do meio também, né? Eu, junto com o meu irmão do meio, nós fomos jornaleiro na Folha Metropolitana. Seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego informal. O que acontecia, Daniela? Naquela época... Quem está nos assistindo, que é guarulhense antigo, vai se lembrar. Na Ladeira da Matriz tinha o restaurante chamado Recanto Amigo, que hoje é uma parte ali da faculdade UNG, na esquina. Se eu não me engano, acho que é até uma parte de odonto, alguma coisa assim. E ali na outra esquina ficava o jornal Folha Metropolitana. Então, no domingo era o dia que mais se conseguia vender o jornal. Lembrando que naquela época, né, o jornal Folha Metropolitana pertencia ao grupo Tomeu, portanto do Pascoal Tomeu. O jornal ele não era distribuído gratuitamente, né? O jornal Folha Metropolitana ele tinha uma força gigantesca e ele era comparado, por exemplo, com uma Folha de São Paulo naquela época. Então o jornal ele era revendido, né? O jornal. E o meu irmão, ele pegava esse jornal no domingo, uma quantidade maior. Então, onde eu ia com ele para que nós pudéssemos juntos
vender aquela quantidade maior. Então o meu irmão, ele pegava o jornal e eu ficava do lado de fora, e aí ele saía, nós dividíamos a quantidade de jornal, ele ficava com 50 e eu 50. Tá bom. E nós íamos a pé, ali do Recanto Amigo, até a feira de domingo na Paulo Facchini. Nossa! E eu até me recordo que eu era menor que ele, né? Ele é mais velho. Na subida da ladeira, alguns domingos eu não tinha força suficiente, fisicamente falando, para terminar a ladeira até a igreja. Então ele pegava mais uns 20 ali, e quando terminava a ladeira, ele me devolvia. Então ele ficava com 50 e eu 50. E eu me recordo muito disso também, né? E aí íamos a pé ali pela Dom Pedro, saía lá embaixo na Monteiro Lobato, pegava à esquerda a Paulo Facchini, porque a feira de domingo ela fica ali próximo à Igreja Universal, né? Então ali nós vendíamos o jornal. Nossa, que bacana! E aí vocês já faziam uma renda aí com essa revenda do jornal. E aí o jornal, quando dava mais ou menos meio-dia, 11 horas, a gente terminava de vender o jornal. Isso a gente pegava o jornal às 4 da manhã. Uau! E aí tinha que retornar para a base ali perto do Recanto Amigo para prestar contas. Porque nós ficávamos só com uma porcentagem, né? Sim, era consignação, vai. Isso, então devolvia lá, fazia o acerto e ficávamos com uma porcentagem. Então, desde muito pequeno, né? Sempre fomos atrás de compor a renda da família também, né? Para que pudéssemos alcançar o objetivo, né? Então, naquela época, já tínhamos essa veia empreendedora. Daí, eu fiz várias coisas. Eu fui engraxate, eu engraxei sapato na Praça Getúlio Vargas, né? Fomos guardinha mirim, eu com meu irmão também, né? Guardinha mirim? Guardinha mirim. O que é um guardinha mirim? O guardinha mirim, ela é uma formação, né, do jovem a partir dos 13 anos. Tá. Infelizmente não existe mais, né? Mas naquela época muito se aprendia, né? Quando o jovem ele tinha, né? Os pais tinham essa liberdade de colocar o filho para trabalhar, né? Com 13 anos. Então o guardinha mirim ele aprendia uma formação ali no quartel, porque quem fazia todo o treinamento eram policiais militares. E a guardinha mirim ela era uma oportunidade para o jovem ingressar no mercado de trabalho. Entendi. Então, era tipo uns treinamentos ali. Isso, você aprendia doutrinas sobre a pátria, você ali aprendia a marchar efetivamente, subir a bandeira, né? Jurar a bandeira, tá, né? Tinha todo um regramento militar, né? O guardinha mirim era todo uniformizado, ele poderia circular livremente nos ônibus, né? Sem pagar a passagem, né? E a guardinha mirim, ela tinha convênio, né? Com vários comércios e indústrias, onde eles colocavam os guardas mirins à disposição. E nós trabalhamos no supermercado Morita. A gente já tá falando o quê? De 84? Já estamos falando aí de 84, exatamente. 84, por aí. 83, 84. E aí no Morita nós éramos empacotadores. Ok? Que o supermercado tinha um convênio com a Guarda Mirim. Tá bom. Também poderia exercer a função de office boy. No nosso caso, a gente foi para o Morita. E lá no Morita, nós fazíamos empacotar ali a compra e tal, né? E levar até o estacionamento para o cliente. Nós não tínhamos vínculo nenhum com o supermercado, né? Que era muito comum naquela época. E na Guarda Mirim, você também não tinha remuneração. O nosso rendimento, o nosso salário, vamos falar assim, era uma caixinha quando o cliente dava a caixinha. Mas a gente chegava com o bolso cheio de moeda, né? Era muito bacana, né? Tudo isso se perdeu, né? Hoje só se fala em direito. Todo mundo só tem direito. Obrigação quase ninguém quer saber de ter, mas de direito todo mundo quer, né? E aí depois o meu irmão, ele conseguiu de office boy numa metalúrgica. E acabou o curso, voltei a estudar, né?
Mas essa coisa empreendedora não saía do nosso sangue, né? Do nosso DNA. E aí, quando eu fiz 15 anos, minha mãe falou assim, tá na hora de alguém aqui começar a empreender, né? E a minha mãe, o sonho dela era que... Judite, que já deu um empurrão. Dona Judite. Ela falava assim, vamos comprar uma banca de jornal, vamos se ajuntar todo mundo. Porque banca de jornal naquela época também dava uma renda muito boa. Dava. A gente tá falando que até meados da década de 90 ainda dava. Né? Vendia muita revista, sim, né? Sim. Vendia muita coisa na banca que hoje, infelizmente... Aliás, as bancas de jornal estão até em extinção, né? Eu não sei mais o que existe na banca de jornal. Na Paulista ainda tem umas, mas eu não sei nem o que elas fazem. Mas tá em extinção, né? Acho que vende cigarro só. Então... Mas aí nós não tínhamos capital para comprar a banca de jornal, não conseguimos. Era caro também, né, Silvia? A gente tá falando assim, mas era um tipo de negócio sim, caro. Muito caro. E aí procuramos várias coisas e tal, e aí consegui achar nos classificados um mini mercado, né? Tava vendendo um mini mercado. E esse mini mercado, ele ficava no Jardim Santa Mena. Tá bom, aqui perto da Suplicy. Isso, perto da Suplicy. Provavelmente o pessoal que nos assiste vai até lembrar disso, porque eu participei de uma palestra no BNI e o presidente lá de um grupo me reconheceu e lembrou de mim do mercadinho do Jardim Santa Mena, né? Então, olha que interessante, né? Como as coisas elas foram acontecendo. Nós conseguimos comprar esse mini mercado com todas as economias, né? E aí, como eu, naquele momento, estava de 15 para 16 anos, né? E todos os outros membros da família já estavam trabalhando com carteira assinada, só sobrava eu para iniciar o negócio. E assim foi feito. Com 16 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ, né? Fui com o pai e a mãe no cartório, fizemos a emancipação e abri lá um MEI, né? Uma ME, né? Onde minha mãe figurou como sócia minha e abri o primeiro mini mercado. Porém, ali, naquela época, não se chamava Supermercado X, porque até então nós herdamos o nome que já tinha lá. Mas era algo muito pequeno mesmo, talvez o dobro aqui do seu estúdio. Qual que era o nome lá? Você lembra? Acho que nem nome tinha. Mercadinho. Um mercadinho. No caso a lá bodega, nós éramos conhecidos pela vizinhança, né? Porque era um mercadinho pequeno, é mercado de vizinhança mesmo, né? Nós éramos conhecidos como o Mercado dos Meninos. Mercado dos Meninos. Mercado dos Meninos. Vamos lá nos meninos, né? Era conhecido como Mercado dos Meninos. Mas o que aconteceu, né? Aí daí vem a dificuldade de todo empreendedor que começa, né? Quem está nos assistindo, que é empreendedor, sabe o quanto é difícil iniciar um negócio, né? Porém, é difícil, mas você nunca pode desistir, né? Você tem que ter esse sonho, né? Porque ser empreendedor nada mais é do que você ter um sonho e correr atrás desse sonho. E aí, nós realizamos ali esse negócio e ficamos ali por volta de uns 3 a 4 anos. O que ocorreu? Era muito difícil e nós percebíamos que não teríamos futuro ali. Porque a venda era muito fraca, era muito devagar, né? Entrava 2 clientes de manhã, 2 ao meio-dia e depois mais 4 no final do dia. Então precisávamos de algo que fosse mais dinâmico, né? Porque tínhamos um sonho. Sim. De um dia, né? Eu sempre tive dentro de mim que um dia eu poderia, né? E queria fazer a diferença, né? Peraí, Silvia, assim, sem querer pular etapas da história, mas você abriu um dos supermercados mais bonitos que a gente tem em Guarulhos, muito próximo da região que você começou, é isso? Exatamente. Tá bom, então vamos voltar. Cerca de 1.000 metros, mais ou menos. Não queria ter cortado a história, mas é porque veio assim, então... É que eu quando participo de entrevista ou de palestra,
eu sempre vou contando a minha história e ao mesmo tempo vou dando umas dicas, né? Porque faz parte, né? Sim, eu com acredito certeza. que a nossa história, a minha história, ela possa servir de inspiração para quem está iniciando ou para quem Com tem o seu certeza. negócio e está passando por dificuldade. Aquele que tem o seu negócio e muitas vezes fala, poxa, mas eu trabalho, eu vendo, eu vejo o dinheiro, mas o dinheiro só passa pela minha mão, chega no final do mês eu pago tudo e fico sem nada, né? Então é muito importante a gente poder, né, utilizar aqui do seu público, da sua audiência e contribuir com aqueles que estão passando por esse momento. Com certeza. Né? Daí nós Qual fizemos... era o sonho? O meu sonho sempre foi ser uma pessoa diferente no quesito empreendedor. Eu não queria ficar pequeno a vida inteira, né? Tá. Eu tinha um sonho, quando eu olhava para os grandes, eu dizia, eu quero um dia fazer frente com esse pessoal, né? Eu quero um dia olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena e que naquele momento eu faço a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente gerando emprego, gerando riqueza. Então, o meu objetivo era efetivamente chegar onde eu cheguei, né? E graças a Deus... Então você considera que você realizou seu sonho? Eu considero que eu realizei meu sonho. Eu me considero um vencedor em cima do meu sonho. E aí vocês saíram do Jardim Santa Amena e foram pra onde? Nós fomos para o bairro dos Pimentas. Como mercadinho. Aí nasceu o Supermercado X. Já nasceu como X. Já nasceu como X. Na periferia de Guarulhos, o X nasceu. Exatamente. A nossa matriz fica na Estrada do Sacramento, no bairro dos Pimentas, ali no conjunto Marcos Freire. E virou uma empresa 100% familiar. Todos os irmãos e os pais sócios dessa empresa ou não? Exatamente. A minha mãe, ela figurava como sócia, depois ela foi ficando de idade e aí efetivamente ficou comigo e com 2 irmãos. Tá. Até porque nessa transição, os meus irmãos já vieram juntos já, né? Então, quando saímos do Santa Amena, né? O meu irmão do meio já encerrou as atividades e veio comigo no Jardim Santa Amena e na sequência veio o meu irmão mais velho também juntando as economias para que nós pudéssemos comprar aquele pequeno imóvel, porque era uma casa, Tá. né? Demolir aquela casa e construir um salão de 140 metros quadrados. Um pequeno salão de 140 metros quadrados. Então vocês começaram o X com 140 metros quadrados. 140 metros quadrados. A sua irmã não foi? A minha irmã não participou. Ela sempre nos apoiou, né? Ela sempre participou do jeito que ela pôde, emprestando ali a mão de obra dela. Porque no início, Daniela, quando o empreendedor ele monta um negócio, ele faz tudo. Sim. Né? Então, nós precisávamos de mão de obra, mas não tínhamos condições naquele momento... De pagar pela mão de obra. De pagar pela mão de obra. Então, trabalhava pai, trabalhava mãe, trabalhava irmã, todo mundo ali colaborando, né? E assim aconteceu, né? Nós inauguramos essa loja em 1993, tá. Né? Nós fomos para lá em 1990, mas efetivamente, até conseguir... demolir a casinha, fazer o salão, né? Montar as prateleiras, que diga-se de passagem, foram prateleiras com madeira que nós fomos comprar lá no gasômetro e aí pegamos ali a ajuda de um vizinho e serramos ali, fizemos as prateleiras ali meio amador ali, né? E assim montamos o pequeno Supermercado X e entendemos, né, que naquele momento aquilo era a nossa chance, né? Era a chance de crescer na vida, né? E se tornar um grande empreendedor, porque não tínhamos muita perspectiva, porque não tínhamos capital, não tínhamos estudo. Porque ninguém queria emprestar dinheiro para vocês, né? Até tinha. Não, eu pedi muito dinheiro emprestado. Só que eu pedi e recebi um não, né? Só que ninguém queria. Ninguém acreditava, né? Então, assim, realmente é muito difícil, né? Quando você tá começando... Você que tá assistindo a gente nesse momento e que falou não para o Silvio, ele não guarda rancor de você. Não guardo, não. Mas,
Porque você não tem... Aliás, é um problema do pequeno empresário no Brasil, né? Você não tem... O pequeno empreendedor, ele não tem garantia, né? E os bancos... Onde é que você vai buscar dinheiro? No banco. Sim. Se você for buscar na mão de agiota, você está perdido. É mais perigoso. Né? E você vai pagar muito alto, né? Ou ele vai cobrar de uma ele forma vai cobrar um pouquinho do jeito dele, né? Então, nós não conseguimos, assim como até hoje, o pequeno empreendedor, ele não consegue pegar empréstimo no banco porque ele não tem garantia. Uhum. Né? A garantia é o gerente do banco, e aliás o gerente não tem a autonomia, mas se o gerente tivesse, seria acreditar no potencial do trabalho dele, né? Uma época, eu me lembro muito bem que um gerente virou para mim e falou assim, olha, vocês não têm garantia, mas sabe qual é a maior garantia que vocês estão me dando, ou que vocês podem dar para o banco? É demonstrar aqui, através desse nosso bate-papo, que vocês efetivamente conhecem o negócio de vocês, e quando você me diz que você trabalha de segunda a segunda, 15, 16 horas por dia, não existe garantia maior do que isso que você está me colocando. Só que o banco não empresta dinheiro se você não tem um documento efetivamente para que o banco possa pegar aquele teu documento e subestabelecer, né, deixar como garantia. Sim. Então, infelizmente, até hoje é a dificuldade do empreendedor, aí já puxando um pouquinho até para a associação comercial, que é aquilo que eu tô lá, né, à frente e procuro contribuir, né, levando conhecimento para os empreendedores e também levando essa demanda para os bancos, para o governo e etc, etc. Mas voltando à história, então lá em 1993 inauguramos e daí veio o primeiro funcionário. Daí veio o primeiro colaborador, né? Primeiro funcionário mesmo ali do X. O primeiro colaborador foi o Renato, né? Ele trabalhou com a gente ali por quase 15, 16 anos, né? Depois a gente, infelizmente, não deu para continuar. Mas depois falamos assim, puxa, mas será que um dia eu vou ter 10 colaboradores, né? Sempre vai passando, né? Sempre vai passando muita coisa na cabeça do empresário, né? Mas aí nós chegamos a 10. Naquela rede dos pimentas. Naquela ali. primeira unidade, né? Daí, olha que interessante. Eu pensei assim, puxa, cheguei a 10, mas será que um dia eu vou chegar a 100 colaboradores? Será que um dia eu consigo chegar a 100 colaboradores? Será? Aí eu conto pra você, no dia que eu cheguei a 100... Eu falei, caramba, que saudade de quando eu tinha 10. Vamos acabar o suspense. São quantos colaboradores hoje? Hoje são 2.600 colaboradores direto. Fora os empregos indiretos. Fora os empregos indiretos, né? Nós temos ali contratos de manutenções, né? Contratos de terceirização, né? De alguns setores. Mas diretamente são 2.600 colaboradores. Silvio, são quantos supermercados hoje na rede? Hoje são 12 unidades, tá, né? Mais o nosso escritório de administração também, né? Que hoje nós temos lá por volta de 100 colaboradores na administração, né? E o nosso foco, né, Daniela, hoje no supermercado não é quantidade de lojas, né? Uhum. E sim a qualidade das lojas, né? Então, nós participamos de entidades também no nosso setor. Só para você ter uma noção da dimensão do nosso negócio, na cadeia de supermercados a nível Brasil, né, pelo ranking da Abras, que é a Associação Brasileira, nós estamos colocados entre os 80 supermercados que mais vende por metro quadrado no Brasil. Então eu quero chegar nessa parte do metro quadrado. Antes de mais nada, todos os supermercados estão em Guarulhos? Como que vocês estão localizados? Nós estamos com 7 lojas na cidade de Guarulhos, tá, né? Que vamos dizer assim, é o nosso queridinho, é a nossa cidade, né? Uhum. Mas nós temos 2 unidades na cidade de Poá, tá, uma em Mogi das Cruzes, né? Que tá ali no Alto Tietê. Temos uma também em Itaquá, né? E temos uma que pertence a São Paulo, mas é divisa com Guarulhos, mas é aquele negócio, atravessou a rua, você está em São Paulo, né? Nós estamos aqui no eixo da Fernão Dias, no final ali da Vila Galvão. Tá ali bom. chama Jardim Fontales. Tá bom. Tá? Todos
Todos não, mas a maioria nessa região mais periférica ou não? Vocês acabaram mudando realmente o foco e entraram no mercado onde tinha oportunidade? Exatamente. Nós aprendemos muito a trabalhar na periferia, né? Nós somos criados da periferia. E aí, olha que interessante, né? É muito comum os grandes cases, né? Os grandes players, eles estão primeiro na região central e depois eles vão para a periferia, né? No nosso caso foi o contrário. Nós começamos na periferia para vir para o centro. Isso foi muito interessante, porque nós se adaptamos muito bem e o nosso consumidor também se adaptou ao nosso modelo de trabalhar. Por quê? Aí tem um segredo, porque lá na periferia nós já tínhamos a mesma qualidade, tanto de loja como de produtos de apresentação, independente se aquele consumidor ele tem uma renda menor ou não. Então nós já oferecíamos na periferia, né, uma loja moderna, uma loja diferenciada e com preço competitivo, né, com preço baixo. Automaticamente, quando nós viemos para o centro, nós não tivemos dificuldade nenhuma para se adequar ao público de uma classe A e B, por exemplo. Né? Por quê? Porque nós já tínhamos todos aqueles produtos, então a surpresa na realidade foi para o nosso cliente desse outro público, porque nós trouxemos a qualidade e o preço baixo, porque nós entendemos que mesmo a pessoa, né, mesmo o cliente, né, a dona de casa, que tem um pouco mais de condições financeiras, ela também quer pagar mais barato. Sim. Então, nós, com essa filosofia, nós tivemos e estamos com um sucesso muito grande, porque entregamos o produto de qualidade, né, aquele produto A e B, com preço vendido na esfera de público C e D. Muito bom. Então, essa combinação deu muito certo. Silvio, e então a gente falou que saiu aí de 100 metros quadrados para 25 mil metros quadrados, segundo o Silvinho, de área de compra, né? Fora toda a parte de estacionamento, né? Dos supermercados. Os bastidores ali e tal. Vamos falar aqui de 2019. Acho que 2019 foi um ano diferente para você. Como é que surgiu a ACE na sua vida? A ACE, eu sou associado, né? Na ACE, acredito que já há quase 20 anos. Tá. Né? Como associado ali, contribuindo mensalmente ali, né? Porém, não frequentador, né? Daí, automaticamente, quando o empreendedor ele passa a crescer, né? Quando ele começa a crescer, ele começa a enxergar que outras informações que não só viver dentro da caixinha ali, elas também fazem parte para o crescimento. Então, você participar de questões, né, para buscar novos conhecimentos, porque essas entidades, elas têm, assim como a ACE, ferramentas, né, para treinamento, ferramentas para que você possa treinar os seus colaboradores e você melhorar os seus processos internos. Além do que, nas entidades, você também congrega com outros empresários que automaticamente você faz network e você fala com pessoas diretamente na mesma linguagem. Tem também a questão do que acontece na sua cidade politicamente, que reflete também nas questões do seu negócio. Então, à medida em que você cresce, você sai fora da caixinha e você começa a perceber que é necessário você se inserir em entidades onde você vai encontrar essas ferramentas todas. Daí eu comecei a participar da associação comercial, onde eu fui convidado a fazer parte da diretoria e da vice-presidência, e numa oportunidade de troca de mandato, eu fui convidado a exercer a presidência, né? E eu fui eleito em 2019 e assumi em 2020, e agora em 2022, como o mandato é de 2 anos, nós renovamos o mandato, né? E vamos até 31 de dezembro de 2023.
foi meio que Bolsonaro, assim, né? Assumiu a presidência, pum, veio a pandemia. Exatamente. E justo no coração, porque assim, muita gente te cobrou ali, né, Silvia? Ajuda. Cobrou ajuda, eu digo. Exatamente. Porque tudo fechado, ninguém tinha contato com prefeitura. Pelo amor de Deus, o que vai ser do meu negócio? Posso abrir, não posso abrir? Como foi enfrentar esse desafio? Porque, pô, eu vou assumir a presidência da CE, você imagina o que vai ser, mas no seu melhor, no seu pior pesadelo, você não imaginou que ia passar o que você passou ali, né? Exatamente. O seu negócio estava prosperando, mas você, como presidente da CE, estava tendo uma demanda muito forte. Exatamente. Na realidade, o que nós percebemos, né? Aí agora você olha para trás, dá para fazer uma leitura melhor de tudo que ocorreu. O que a gente percebeu ali é que estava todo mundo perdido. Sim. Poder público, os empresários e a sociedade trancada e apavorada. E um vírus desconhecido que ninguém sabia onde estava, né? E o dia de amanhã, o que vai acontecer. A cada semana era uma notícia nova. Então, aquilo que você imaginava que pudesse ser feito, no outro dia já não era mais. E os empresários, sim, procuravam alternativa, procuravam muita orientação. E nós fizemos tudo isso de maneira que nós buscávamos as informações, colocávamos no nosso site, fazíamos as divulgações, até porque naquele momento tudo era pela internet. Sim. Né? Você sequer podia marcar uma reunião, né, para poder passar as informações, né? Porque hoje você marca uma reunião com líderes, com presidentes de outras entidades e ali vai se multiplicando as informações. Naquela época nem isso você poderia, né? Não tinha como você fazer. E o próprio poder público, né? Ele também dependia de informações, porque olha só, nós estamos dentro de uma prefeitura de uma cidade de Guarulhos que pertence ao estado de São Paulo. E aí a prefeitura também ficava dependendo das informações do estado. Então nem o governo municipal tinha informações, porque as informações que eles tinham ontem já não era mais a de hoje. Já não servia mais. Então nós estávamos realmente todo mundo perdido. Essa foi a grande realidade. Porém, nós lutamos com as armas que nós tínhamos, né? E aí, na medida em que esses comitês eles iam se reunindo, nós fazíamos parte desse comitê junto ao poder público, nós íamos sugerindo, né, e colocando ali as demandas de modo que pudesse flexibilizar alguma coisa para os empresários, sobretudo os pequenos. Mas eu confesso para você, Daniela, que foi um momento muito difícil, haja vista que hoje nós estamos colhendo os reflexos daquele fechamento, que ao meu ponto de vista, a nível nacional, o fechamento não era a solução. Falando de fechamento, mas também não quero perder muito gancho do que foi 2019 para o X. A gente conseguiu observar esse crescimento, principalmente tanto no setor, mas para a sua rede em específico. Como foi a sensibilidade, o crescimento, né, nesse período, lidar com esse crescimento também e com a equipe tendo que trabalhar em um momento tão complexo? Realmente, para o setor de supermercados não foi fácil, porque também não sabíamos como lidar, né? O setor da saúde, né, que regula a Anvisa, cada dia tinha uma nota, né? Então era para usar máscara, não era para usar máscara, era para ter um lavatório na frente do estabelecimento para lavar a mão, mas também tinha que ter o álcool gel, mas não tinha álcool gel no mercado e nós éramos obrigados a ter o álcool gel. Então assim, foi realmente uma loucura, mas acima de tudo, a maior dificuldade foi que começou a ter uma avalanche de atestado médico, porque naquele momento não se sabia o que era um resfriado, uma dor de cabeça ou o que era Covid. Mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Se é gripe, se é influenza, se é Covid. Mas você veja que hoje, agora, o Ministério da Saúde baixou de 15 para 10 dias, ou 7 dias. Sim, mudou muita coisa. Né? Mudou. Naquela época... o teste é mais acessível. Eu lembro que em março eu fui obrigada a fazer um teste. Eu tive que ir lá no
no Albert Einstein, que meu convênio nem cobria o Albert Einstein. Nossa. Aí o pessoal falava assim, o teste é R$300, só que você precisa fazer o teste, precisava passar na triagem, fazer a consulta pra fazer o teste. Olha Nessa só. brincadeira era o quê? R$1.500. Então, Pra fazer um teste de Covid, que demorava 15 dias pra sair o resultado. Então, se fosse pra morrer de Covid, você morria até o teste sair. e naquela época nem isso tinha, né? Então, nós tivemos muita dificuldade de mão de obra, né? E também a questão comportamental, a questão psicológica, porque o trabalhador do supermercado, ele estava apto a trabalhar, mas tinha essa questão dos atestados, porque aí a pessoa... Tinha medo, infelizmente também a gente tem que colocar na mesa que existe bons profissionais e maus profissionais. Assim como tem o bom médico e o mau. Tem o bom advogado e o mau. Tem o bom empresário e tem o mau. Tem o funcionário que trabalha e o dois. funcionário que dá trabalho. E né? não, aí ele vai lá e fala que tá com resfriado e já saía com 15 dias, né? E aí, na contratação naquele momento, você também não conseguia contratar. Porque o cara fala assim, não, vou esperar passar isso aí. Agora eu não quero emprego, não. Porque as pessoas tinham medo até do que ia levar pra casa, né? E tinha também a questão do auxílio, né? Uhum. Se ele tivesse empregado, ele não tinha auxílio. Então, eu vou ficar aqui de boa. Recebendo né? R$300. Não tô generalizando, Sim. né? Mas teve essa questão também que nós temos que colocar na pauta. Então, para o supermercado, olhando para esse lado da pandemia, na questão daquele momento, né? De como lidar com tudo isso, foi realmente bem confuso. Você porém, tinha um crescimento, mas você tinha também uma dificuldade de gerenciamento fora do comum. Exatamente. E de abastecimento, porque o fornecimento não chegava na mesma proporção que chegava antes. Exatamente. Teve um momento lá no início da pandemia que deu um boom, porque se falava em fechamento, né? Que acabou o papel higiênico da prateleira. Acabou lá alguns Gente, produtos. vamos comer papel higiênico. Acabou a água, né? Então, teve alguns produtos. E aí, todos nós sabemos que os produtos, eles são calibrados, os seus preços, pela oferta e pela demanda. Então, naquela época, teve muita oferta e não tinha produto. Nem todo mundo sabe disso não, viu? Ainda vão falar que a culpa é do Bolsonaro por causa da inflação. Mas também. Mas daí eu vou mais profundo ainda, né? Naquela época, muito se falou em fique em casa, né? E aí, eu faço uma pergunta para você que nos assiste. E se o agricultor ficasse em casa e não fizesse a plantação, não fizesse a colheita? E se o cara da indústria, porque você chegar no supermercado e comprar um papel higiênico, ou comprar um pacote de arroz ou 1 quilo de feijão, o supermercado não fabrica o arroz e o feijão. Ele tem toda uma cadeia produtiva que sai lá do produtor, né? E passa pelo seu beneficiamento, que é na indústria, para chegar no ponto de venda. Não, são muitos detalhes. Então, né? O pallet, se o cara não fabricar o pallet, não vai ter o produto lá. Então, mas vamos lá. Se é para ficar em casa, então tem que ficar todo mundo, correto? Porque o vírus, ele não vai escolher o plantador do comprador. Não vai, né? E aí eu te pergunto, e aí como é que ia ficar a alimentação? Como é que ia ficar o abastecimento? Então não dava para colocar fique em casa, né? Haja vista o nosso porteiro do nosso prédio, o cara do iFood que ia entregar comida. Peraí. Então, assim, é meio desconexo algumas coisas. E hoje o resultado que nós estamos assistindo, né? Até porque o ano de 2022, infelizmente, aí, segundo os economistas, vai ser um ano bastante complexo, né? Do ponto de vista econômico. E o retrato disso, quando a gente fala principalmente do comércio, que é a minha área, a qual eu tenho uma entidade que eu represento, se você dá uma volta por Guarulhos, Daniela, né? Não só em Guarulhos, tá? Mas a gente fala aqui porque nós estamos aqui. O que você vê de placa, de ponto comercial para alugar, olha, eu que estou há 49 anos aqui em Guarulhos, eu nunca vi uma quantidade de estabelecimentos fechados que muitas vezes a gente passa nas avenidas, nos grandes centros, a gente já se acostumou com as portas fechadas e com placas. Inclusive tem placas de diversas imobiliárias que tampam até a frente do comércio. Que mostra o desespero, né? Isso significa o quê? Que ali um dia teve um comerciante, teve um empresário, teve funcionários, teve colaboradores e hoje está fechado. Esse é o reflexo do Fica em Casa.
Com certeza, não só esse, né? O que a gente tá passando aí com o preço de gasolina, com o preço do alimento subindo, e você dentro do supermercado consegue ver essa remarcação constante dos preços. Assim, para quem é mais velho, para quem viveu ali na década de 90, que pegou aquelas remarcações muito acentuadas de inflação muito alta, que a gente não consegue, né? Em 1 hora no supermercado, remarcava o preço 3 vezes. E aí, na cabeça das pessoas, quem tá ganhando dinheiro com isso é você, né, Silvio? Mas o que ocorre, e isso é muito importante a gente ter a oportunidade de colocar, que o supermercado ele não fabrica nada, né? Pelo contrário, ele repassa, né, aquilo que ele recebe da indústria. Ele é um grande centro de repasse de produtos. É como se fosse um distribuidor, né? É a última fase da cadeia para chegar na mesa da dona de casa. E aí, se eu trabalho com uma margem de lucro de 20%, por exemplo, em cima do preço do produto, se aquele produto chega com preço novo, portanto mais alto, e eu colocar os 20%, é óbvio que ele vai aumentar no final. Sim. Agora, o que faz esse produto aumentar é uma série de insumos que tem por detrás dele. Sim. Que insumos caríssimos hoje, por conta que houve um desequilíbrio, né, do produto bruto no geral, né? E matéria-prima, não é só enfim, alimentação, não. Quem está fazendo reforma em casa, quem está construindo aí, sabe o preço do ferro, do aço, do cimento? Cimento está quase 300% já. Sabe o preço que custa aí uma porta de aço, uma porta de madeira que seja? Subiu absurdamente, né? Então, assim, se você for comparar o preço de um pacote de arroz, o tanto que subiu, e se você for comparar o preço do ferro ou do aço, não chega nem perto, não faz nem cócega, né? É óbvio que o interessante era que não subisse nada, né? Esse é o interessante. Sim. Mas, infelizmente, esse desequilíbrio ele foi mundial. A gente viu esse boom nos carros usados também, por conta da falta de matéria-prima, carro zero demorando 180 dias para chegar. O pessoal super feliz que o carro valorizou, a conta chegou, porque o IPVA vem em cima do valor do carro que valorizou, né? Mas valorizou muito também o carro 0 quilômetro, né? Valorizou o seu usado, mas na troca o 0 quilômetro sempre vai ser mais alto. Também vai estar mais alto. Sempre. Silvio, quais os planos para 2020 para o X? 2022. Nós continuamos com um plano de expansão muito forte, né? Para que possamos efetivamente continuar aí a marca de oferecer produtos de qualidade, porque ainda assim continua aquela conta de que se você compra muito, automaticamente você consegue ainda ter um preço melhor. Então, visando tudo isso e visando também a questão da geração de emprego, a geração de riqueza para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Todos nós sabemos que quando você compra um produto que passa pelo checkout, ali está gerando impostos. E ali você tem os impostos municipais, estaduais e federais. Então, tudo isso a gente entende que é muito importante, né, a gente continuar nessa geração de volume, né, de expansão. E o nosso objetivo, efetivamente, até o final de 2023, é implantar mais 6 lojas na cidade de Guarulhos. Mais 6 lojas aqui em Guarulhos. Na cidade de Guarulhos. Silvinho, você vai trabalhar, hein, Silvinho? Tô vendo que ele não tá pagando sua faculdade à toa. Exatamente. Então, assim, nós vamos dar continuidade num plano de expansão, a qual já está em andamento, né? Nós vamos montar uma loja ali na antiga Rayovac, né? Que deve ser, com certeza, também um grande case de sucesso, porque é um projeto muito arrojado, né? Uma área muito grande, onde nós levaremos ali também para aquela população ali do entorno, né? Vila Augusta, Gopoúva, Ponte Grande, Vila Moreira, Tranquilidade, toda essa região, a região do centro de Guarulhos, mais um ponto de venda, até porque, Daniela, quando a gente se estabelece, todo o entorno ganha. Sim. Porque até mesmo a padaria, o mercado pequeno, que às vezes está um pouco mais próximo, ele é obrigado a reduzir o preço dele para poder acompanhar o nosso preço.
e automaticamente, mesmo para quem efetivamente não vai lá no nosso ponto de venda, a gente consegue levar essa economia para as pessoas. Porque gera uma movimentação no entorno, uma né? concorrência maior. E, Silvio, o que é a sucessão do X? O X é uma empresa hoje, então, 100% familiar. Todos os sócios têm seus filhos? Exatamente. Todos os sócios nós temos filhos. E realmente a sucessão ela passa de pai para filho, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? O meu filho Silvio Lucas já está trabalhando comigo, né? E já está aí sendo treinado e preparado, né, para dar continuidade, assim como o dos meus irmãos também. Porém, nós entendemos que nós ainda estamos jovens, né? Nós estamos jovens. Antigamente, as pessoas mais antigas faziam 50 anos e já falava que já era idoso, né? Não, isso aí antigamente, não. Né? Sim. Hoje nós somos um jovem aos 60, né? Então tem muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar, mas eu acho que o que vocês estão fazendo é o que é coerente, é quando você planeja a sucessão enquanto você ainda tem lenha para queimar para não ser tarde demais. É isso ou aí, a sucessão não dá Fica conta. Fica aí a dica, né? Sucessão de empresa familiar, principalmente de empresa de sucesso, assim como a de vocês, né? O case de sucesso de vocês é muito importante que inicie-se enquanto há lenha para queimar dos controladores hoje. Exatamente. Eu quero aproveitar o gancho porque é o seguinte, vocês sabem que se deixar vai, mas Silvio me deu tempo para terminar. Eu quero aproveitar que tá aqui na frente, Paulo, pega essa. X me patrocina. Olha aí, ó. A gente aproveita o momento. Ó, olha aí. Silvio, muito obrigada de coração. Agradeço. Foi muito bom receber você aqui. Já faz muito tempo que eu quero bater um papo contigo. Legal. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente só na entrega da placa da CE. E aí tudo fechou e nunca mais. Exatamente. Jaz, né? Não pudemos mais. Quero aproveitar, né? Te agradecer pela oportunidade, toda a sua equipe aqui, dizer que vocês estão de parabéns. E aproveitar e falar um pouquinho dos produtos da ACE, né, que são voltados para toda a grade empresarial, seja você um empreendedor individual, um MEI, ou uma empresa do Simples Nacional, uma média empresa, até uma grande indústria. Nós temos lá produtos e serviços para auxiliar no seu negócio, né, desde uma simples consulta, um certificado digital, a um serviço da junta comercial, a uma telefonia com soluções e redução também na sua conta, né, na sua mensalidade. Enfim, você que quer melhorar o seu negócio, nós temos lá também treinamentos, que começamos aí uma grade de treinamentos agora em 2022. Entra lá nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, se antena para tudo isso, porque o empresário ele precisa estar sempre antenado. O segredo do sucesso também é você sempre estar prevenido para o dia de amanhã. Então, você participar de uma entidade empresarial faz com que você sempre saia na frente. Com certeza. Convidar também para o nosso maior produto hoje é o nosso Café com Negócios, que é um encontro onde nós fazemos mensalmente esse encontro. Você que nos assiste, você que é empresário, está convidado a participar do Café com Negócio. Daí, Daniela, se você perguntar assim, mas eu não sou associado. Não importa, se você tem o CNPJ, venha fazer parte desse grande network. É um local onde nós nos encontramos. Na última edição, nós tivemos lá mais de 1.000 empresários. Olha que legal. Participando disso. É um mar de oportunidades. Para você ter uma noção, na fila para fazer a inscrição, para dar o seu nome para entrar, as pessoas já vão trocando o cartão. Não tem como, né? A gente faz negócio bacana, em qualquer lugar. Né? Então você aí que está precisando ampliar o seu leque ou até mesmo conhecer novos fornecedores para reduzir ali às vezes um produto que você compra como uma despesa e você abaixar essa despesa, porque aí você melhora a sua rentabilidade. O lugar certo aqui na cidade de Guarulhos é o Café com Negócios da Associação Comercial. Eu endosso. Inclusive, dei uma palestra para o CME. A gente fez online ainda, quando estava todo mundo online. Acho que é bem bacana, que é o Conselho da Mulher Empreendedora. Isso, mandar um abraço aqui, né, para as mulheres empreendedoras da Associação Comercial da cidade de Guarulhos. E você, mulher que empreende, que é guerreira, o nosso carinho e o nosso apoio.
Então, mais uma vez, muito obrigada, Silvio. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada pelo serviço que você vem entregando aqui pra cidade. Eu acho muito importante, tanto pela CE quanto pela rede de supermercados que você criou, que dá uma visão. Você passa ali na Timóteo e fala, ficou até bonitinho. Que legal. Né? Muito bom. Bacana. Fico feliz. Obrigada por você que nos assistiu até agora, que está nos escutando pelo Spotify. Compartilha esse podcast, que ele pode ajudar muito empreendedor por aí afora. Temos uma história de sucesso, então eu acho que essa briga da desigualdade social, que é o pai da criminalidade, acho que a criminalidade no Brasil ela vem de outro pai, mas não da desigualdade social, porque a desigualdade social constrói pessoas assim como você. Positivo. Muito obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau pra você. Compartilha o nosso podcast, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e não perca os próximos episódios.